Boa noite, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre esta temática que diz mais ou menos assim, quando a alma se perde de si mesma. Toda a gente aqui presente tem noção de que as coisas estão um pouco estranhas, não? As coisas estão, em termos de relacionamentos, o que está a ocorrer no mundo. Os espíritos já nos têm avisado há algum tempo que os tempos são chegados, passo o pleonasmo, não é? E quando eles dizem os tempos são chegados, não estão-se a referir a uma semana, nem a um século, nem a 2 séculos. Os tempos são chegados, porque o tempo é relativo. E eles dizem que, pronto, haverá sinais, sismos cada vez mais violentos, cataclismos e por aí fora. Mas a revolução que se aproxima vai ser mais no sentido das ideologias, que propriamente no sentido telúrico ou físico do termo. A Terra tem que abalar porque o seu núcleo ainda ferve e precisa de refazer. E é normal que ela tenha que se ajustar e o próprio peixe também tenha que se endireitar. Mas com as novas ideias, a revolução que se vai aproximando é mais a nível de ideologias. Novas ideias que vão combatendo a bem as ideias retrógradas que estão já paradas no tempo e que já não produzem mais frutos. Nós hoje vamos falar, sobretudo, quando a alma se desvincula a si própria e para nós nos adaptarmos aos tempos novos, nós temos que voltar novamente para nós mesmos. Todos aqui têm uma figura paternal ou maternal, o avô, a avó, o pai ou a mãe, que nos diziam há uns tempos atrás, quando éramos pequenos, mais miúdos, assim, ó filho, ou vais a bem ou vais a mal, não é? Nós estamos a optar pela opção B, ir a mal, não é? E vamos chegar lá, porque nós falamos aqui N vezes sobre as mesmas coisas e hoje vamos repetir algumas coisas. Nós o que é que vamos tentar hoje é enfatizar a importância da questão 919, que vocês já devem saber de cor. Conhece-te a ti mesmo, tá? Porque provavelmente deve ser o ato que requer de todos nós mais coragem, que é de nos conhecermos a nós mesmos. Não é fácil. Portanto, hoje vamos fazer aqui uma reflexão sobre os mecanismos de fuga interior, baseado nos estudos de Joana de Ângeles, e o que é que a doutrina espírita propõe para nós nos reencontrarmos connosco, quando nós nos reencontramos, digamos que conseguimos fazer uma caminhada maior. Jesus disse assim: ama o outro, o próximo como a ti mesmo. Como é que estamos a amar o próximo como a nós mesmos? Mal. Porquê? Porque nós só damos aquilo que temos. Se eu me amo pouco, se eu não me respeito, o que é que eu vou fazer? Vou exteriorizar para o outro essa falta de respeito, esse amor superficial, mais paixão do que amor, tá? Portanto, à medida que nós vamos nos conhecendo e temos que fazer esta caminhada para nos reencontrarmos. Vocês sabem que nada acontece por acaso. Ainda há pouco falava aqui um colega na mesa e tinha pensado nisso para este assunto de hoje. Ainda há muito pouco tempo passamos por uma pandemia. Eu faço parte de um grupo chamado Grupo de Ingênuos, que pensava que a pandemia ia trazer grandes coisas. Mais solidariedade, mais amizade, mais união, um pouco mais de tudo. De facto, eu pensava assim porque já estudei as leis, pelo menos as 10 leis morais que estão no livro do Espírito, e uma delas é a lei de progresso. Tudo está sujeito ao progresso. Logo, se esta pandemia veio, é para nos ajudar no progresso. Mas não era o progresso como eu estava a pensar e muitos outros pensavam. É um progresso mais camuflado. Nós começamos a dizer, parece que depois da pandemia tudo ficou muito pior. O egoísmo cresceu, o individualismo também ele cresceu, mas por outro lado, a par disso, coisas boas foram acontecendo. Vocês sabem que é, vais a bem ou vais a mal. A grande escola da vida é o lar. É de lá que saem, digamos, os caracteres, a formação da personalidade para depois nos encetarmos e nos inserirmos na sociedade. E a sociedade, hoje, é o reflexo da educação no lar. A pandemia, de certa forma, foi a volta para casa.
voltem todos para casa, para a escola de casa. E a partir daí notamos várias coisas. Tivemos forçosamente que nos relacionar com aqueles que só nos relacionávamos depois do trabalho. Agora, em vez de 2 horas à noite, o dia todo. É lá. Essa pessoa tem esta imperfeição, tem este feitio, e ela também diz que tem isto, E além de termos que nos relacionar uns com os outros, começarmos a relacionar connosco, com o nosso próprio feitio. O que é que eu faço estas horas todas sem nada? Já o Espírito Emmanuel, para nos dizer para onde é que nós iremos após o decesso do corpo físico, imagina o que tu fazes nas tuas horas livres. O ócio imperou a depressão, mas também, por outro lado, imperou a criatividade em vários campos. Vocês sabem que hoje em dia, graças à pandemia, nunca houve tanto trabalho remoto de casa, as pessoas não têm que ir tanto para as instituições. Isso faz com que circulem menos carros, embora não se note muito, se esgote menos combustível fóssil, menos poluição, por aí fora. Bom, mas o principal objetivo é volta para ti, reencontra-te. E isso foi o princípio, foi o retirar das máscaras. Bom, vamos falar de início de uma forma mais geral, depois para especificarmos com exemplos práticos de 10 tipos de fuga, e cada um de vocês irá se identificar com o tipo de fuga que é mais, digamos, frequente em cada um de nós. Nós vivemos muitas vezes como fugitivos de nós mesmos. Porque queremos evitar encararmos com os sentimentos, os nossos próprios sentimentos, com as nossas dores, com as nossas limitações, com as nossas trevas. As chamadas fugas do eu são, segundo Joana de Ângeles, estratégias mentais, emocionais, para não olharmos para dentro. Agora, pergunta-se, quantos de nós já não nos refugiamos em nós mesmos, de nós mesmos, através das distrações, através do orgulho, através da culpa, ou mesmo através de uma coisa que nós não pensamos muito, que é da religiosidade superficial. Nós frequentamos certo templo, certa escola, aprendemos, mas não pomos em prática. Isso também é um refúgio, tá? Então, o que são as chamadas fugas do eu? Joana de Ângeles. Mecanismos de defesa da personalidade. Nós ainda estamos em mecanismos de defesa. Vocês sabem que isso faz defesa, associamos defesa ao mundo primitivo onde imperavam os instintos. A defesa fazia parte dos instintos. Só que desta vez é uma defesa mais raciocinada. É uma defesa mais complexa, porque já não tememos, de certa forma, que nos matem. Nós tememos agora que nos descubram quem somos, quais são as nossas fraquezas. Por isso nós hoje preferimos as máscaras do que propriamente olharmos ao espelho e nos vermos. Quantas pessoas não veem a sua própria fotografia e dizem que horror, não gosto de ver nada nas minhas fotos. Ou ouvem um áudio, a minha voz é horrorosa. Isto são pequenos sintomas de como nós olhamos para nós próprios. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, diz que a fuga é um mecanismo de auto-aniquilamento que vai adiar o encontro com a verdade. Agora, quais são as causas espirituais das nossas fugas? Medo da dor de nos conhecermos, orgulho e resistência à mudança. Vocês sabem que quando nos mantemos resistentes à mudança, essa é uma subtil brecha para os nossos irmãos obsessores. Quando eu me mantenho, olha, isto está bom, não se mexe, muitos irmãos nossos, a maior parte deles, é isso que quer, não se mexe na equipa que ganha. Está bom assim. Vem uma ideia nova, vamos ter que alterar isso tudo, e os nossos pertences, as nossas coisas, tudo isso vai por aí. Mas nós estamos a entrar na era do espírito. Estamos a começar a desapegar da parte material.
mas eu não quero mudar. Eu resisto à mudança. E muitos irmãos não querem que nós mudemos. E eles nos orientam, e eles nos controlam para esta não vontade de não modificarmos. Fuga da responsabilidade. Muitas vezes temos medo de agir, medo de escolher, medo de decidir, medo de errar. Medo de errar. Eu antes de falar em público, se perguntassem qual é o teu maior medo? É medo de errar. Hoje, se me perguntarem hoje, dia 12 de agosto de 2025, tens medo de errar? Estou-me marimbando. Porque eu vou errar. Se vocês vieram aqui para analisar o conteúdo da minha palestra, é melhor ir para casa verem a Netflix. Porque eu não estou aqui para agradar as pessoas. Está bem? Porque senão vamos nos manter nessa fuga do reencontro connosco. Eu vou aprender alguma coisa, mas não vou praticar, não vou aplicar em mim. A palestra foi muito bonita, estou tão bem, não sei o quê. Meia hora depois, quebra da vibração. Nós o que é que vimos aqui fazer? Vocês, se calhar algumas pessoas que aqui estão a ouvir já pensaram assim, o fulano tal já disse umas coisas que era muito bom para o meu irmão, ou para o meu pai, para o meu pai. Agora vocês imaginem se isto faz algum sentido. Vocês vão ao consultório, consultar o cardiologista, e o cardiologista vai dizer, o senhor tem um problema na válvula. E faz algum sentido pensar, o que ele está a dizer é bom, era para a minha mãe. A minha mãe que tem um problema no coração. Não faz sentido. Se nós estamos aqui, é para nós. E para mim. Para mim. Eu tenho um defeito. Eu, às vezes vou a conduzir para o trabalho e quando eu por mim estou a falar sozinho em voz alta. E às vezes já reparei que o condutor da frente já regalou os olhos no retrovisor a ver-me a falar sozinho. Felizmente estes carros novos têm aquele sistema de voz alta e faço de contas que estou a falar ao telefone. Quando me apercebo que a pessoa está a olhar para mim toco no tablier a fazer de contas que estou a desligar a chamada e depois vou caladinho até ao hospital. Pronto. O que eu estou a fazer é desabafar em voz alta e vocês estão aqui, por acaso estão a ouvir o que é que eu estou a dizer, mas todos nós estamos aqui para quê? Porque nós precisamos, porque nós somos doentes e as nossas companhias que vieram connosco também precisam. Portanto, isto é mesmo para nós e não os outros que deviam ouvir isto que está-se a dizer hoje em dia. Consequências das fugas do eu. Quando nós começamos a fugir de nós próprios, nós entramos num nível de desconexão. Perdemos a relação com a essência divina. E isto é resultado ainda, os resultados, que ainda vão acontecer muitos mais, dos ensinos das doutrinas materialistas que dizem que tudo acaba com a morte. E muita gente, a maior parte das pessoas da humanidade terrestre, encarnados, estão a chegar a autênticos becos sem saída. Logo, para acabar com a dor, existe a pior fuga de todas. Vocês sabem qual é? Não preciso dizer palavrinha, mas também não é tabu. Suicídio. Tá? Pior fuga de todas. A dor. Ninguém se quer matar. Queremos acabar com a dor, que é diferente. Isso é outra coisa. André Luiz, num livro Entre a Terra e o Céu, disse que a nossa mente é como se fosse um universo que atrai tudo o que cultiva. A nossa mente é um universo que atrai tudo o que cultiva. Fugir da própria consciência é o início da auto-hipnose destrutiva. Onde é que nós ouvimos isto? Auto-hipnose, auto-obsessão. Não é? A obsessão começa sempre com a auto-obsessão. Somos nós sempre os que damos o primeiro passo. Depois o resto vem a seguir. A ajuda ou o contrário. Agora, para estarmos nestes caminhos do reencontro com o eu real, de facto é preciso ter, se calhar, o melhor sentimento de coragem, que é olharmos para nós próprios, autoconhecimento. E isso passa muito por fazermos, ou começarmos a fazer uma revisão diária, se quiserem, ou sempre que se lembrarem, fazer uma revisão diária das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E começarmos a reconhecer e a avaliarmos, mas sem nos julgarmos, de forma pacífica. Eu achei, mas olhar para nós, para o nosso passado, e esse passado pode ter sido há meia hora, olhar de uma forma objetiva. Eu errei.
E vamos começar a perceber que a doutrina espírita ensina-nos é substituir culpa por responsabilidade. Ok? E é substituir punição por renovação. Por trabalhar, por acertos. E fazemos também diante disso uma análise racional de nós mesmos, que é difícil, que requer coragem. Também, para incitarmos esse caminho, para quem já faz ou pratica o Evangelho no lar, continuar com o Evangelho no lar, mas não só o Evangelho no lar, é o Evangelho no lar e no coração. Porque muita gente pensa que o Evangelho no lar é falar dos postos encarnados que estão em nossa casa para a casa ficar mais leve. Não. O Evangelho no lar é primeiro para nós. Só que nós temos que falar em voz alta, porque os irmãos mais materializados e mais endurecidos não entram na frequência da telepatia. Temos que falar verbalmente, em som audível. Mas é primeiro para nós, é por isso que é Evangelho no lar e na nossa alma praticarmos isto. Porque o Evangelho no lar vai ajudar a descodificar os conflitos internos. Além disso, constrói uma base moral e espiritual para enfrentarmos as nossas sombras. Portanto, temos que perceber que isto vai ser um processo lento, é um processo lento, mas pela inércia vai acelerando à medida que vamos encetando este processo. Mas é lento. Portanto, temos que ser compassivos e temos que ser consistentes nestas questões, está bem? Agora, é muito interessante que uma ajuda para nós fazermos este autoconhecimento, esse autoconhecimento, ainda não estou a convidar ninguém a isolarem-se no seu quarto e a meditarem, porque isso às vezes pode ser difícil. O nosso autoconhecimento faz-se muito em relação com o outro. Praticar o bem. Quando eu pratico o bem, esse praticar o bem serve como um espelho, no qual eu vou começar a conhecer de facto quais são as minhas virtudes já adquiridas por mim e quais as minhas falhas. Porque muitas vezes quando estamos a praticar o voluntariado, já estamos a pensar, tu que é para chegar a casa. Já estamos a pensar mais em nós que no outro. Começamos a ver que de facto, olha, eu ainda tenho estas falhas, eu ainda sou muito egoísta mesmo no trabalho ao outro, mas é um treino que vamos fazendo. E a convivência é de facto o laboratório da alma. E para todo este apoio para fazermos o autoconhecimento, quem quiser incitar, a Casa Espírita tem a psicoterapia, tem o atendimento fraterno, tem o passe, tem a água fluidificada, tem a parte do Evangelho e tem as palestras. Mais uma vez, Joana d'Anjos, no livro O Ser Consciente, diz que a fuga, ou as fugas, terminam quando o amor se instala e a alma se reconcilia consigo mesma. Bom, então agora vamos entrar nos 10 tipos de fugas, para que cada um se possa identificar o que é que anda a fugir e porquê. Nestes processos 10 que vamos falar agora, vamos começar por dizer qual é o tipo de fuga, que comportamento é que ele gera hoje, qual é a origem espiritual, vidas passadas, que deu origem a este comportamento hoje, e qual é a sugestão de cura, neste caso, autocura. Primeira fuga, tipo de fuga pela distração. Anda meio mundo distraído. Estamos distraídos. O conselho que nos estão a dar há muito tempo é conduz, mas usa o cinto de segurança. Mas conduz, avança sempre de cinto de segurança. Não é? Porque se não levarmos cinto de segurança, o condutor trava e alguém vai dar com a cabeça no vidro. Não é? Portanto, cinto de segurança. Fugas pela distração, ou pessoas que se ocupam excessivamente com o trabalho, para fugir à realidade. Estão sempre no trabalho, para não voltar para casa e conviver com a família. Ocupa-se demasiado também com as redes sociais. Outra ocupação da distração, com compras através das redes sociais. E nós estamos a entrar aqui num processo que é interessante, mas também nefasto para o planeta. Nós não fazemos essas compras, muitas são importantes, que é um facto. Nós, através do online, compramos coisas a metade do preço daquilo que nós encontramos no negócio local. Vitaminas, suplementos e tanta coisa, que são necessárias. Mas nós temos de entrar mais num comércio online para comprar coisas supérfluas. Quantas vezes nós vamos ao carrinho, a juntar ao carrinho,
com um método de pagamento PayPal, dentro de 15 a 20 dias está em sua casa. E nós ficamos num frenesinho durante 15 a 20 dias, nunca mais chega, aos atrasos do barco, do avião, voltou para trás, depois vamos ver o percurso, está em trânsito ainda e nunca mais sai do trânsito e para fora, chega à nossa casa, 2 horas depois de ter rasgado aquilo com toda a força, o prazer daquilo desaparece. Lá está o vazio outra vez. É melhor comprar mais uma coisinha. E com estas compras estamos a entrar mais no supérfluo. E o que é que acontece quando entramos demasiado no supérfluo? Os recursos planetários se esgotam. Nós precisamos do necessário. Se calhar vai ter que haver, depois da pandemia, algo que nos faça voltar cada vez mais uns para os outros e transformarmos o supérfluo em necessário e vivermos só do estritamente necessário, como o povo berber nos desertos. Então, só têm o estritamente necessário e vivem. Eu ainda não estou preparado para isso, mas bom. Então, quando nos ocupamos excessivamente com o trabalho com as redes sociais, o que é que está por trás disso? O que é que está a montante disto? É para evitarmos um vazio interior que criamos lá atrás. E isso cria em nós um excessivo medo do silêncio. Há pessoas que não podem estar em silêncio. Tem que estar sempre a ouvir qualquer coisa. Música, nos headphones. E sensação de inutilidade. O que é que podemos fazer? E isto é transversal a quase todo tipo de fugas. Silêncio diário, pequenos silêncios diários, recurso à prece, à oração e disciplina emocional. Isso começa 30 segundos, depois 30 segundos, 45 segundos, depois 1 minuto e vai por aí fora. É um processo lento, mas precisa de consistência. Segundo tipo de fuga, acho que ninguém usa este tipo de fuga, que é a fuga pela vitimização. E coloco-me sempre como vítima e coloco a responsabilidade dos meus problemas no outro. Vitimização. Eu acho que isto aqui não acontece com ninguém desta sala. Portanto, porquê? Porque a montante houve medo da autonomia espiritual e uma necessidade inconsciente de atenção. Há uma carência afetiva. E nós vamos preencher essa carência afetiva com algo forte. Essa necessidade enorme de sermos aceites. Eu aqui há uns anos atrás, eu tinha a mania de dizer que sim a tudo. Então quando eu estava a mudar para uma freguesia, aparecem 50 comissões à porta a convidar-nos para tudo e mais alguma coisa. E a pessoa para ficar bem diz que sim a tudo. E um dia estava-me a queixar um amigo meu, que não podia mais, já tinha muita coisa na minha vida, mas aqui, ele disse ao Pedro, olha, a boca que diz que sim, também diz que não. E ele acrescentou, eles vão à tua casa, tu dizes que sim, ficas bem visto na freguesia e tu lixas-te. Dizes que não, ficam amoados contigo 3 semanas e depois passa. Certíssimo. Estamos amigos na mesma. Ok? Entender que o não também deve ser dito. Não aceitar tudo. Porque é aquela coisa, essa tendência para agradar os outros esgota-nos de uma forma imensa. A dizer que não e até responder porquê? Porque uma vez uma justificação que eu disse eu já faço parte disto, isto e isto. Se eu disser sim também à vossa comissão, eu perco a minha vida familiar. E eu não quero isso. Justifiquei o não. E eles concordaram. Disseram cabisbaixos e amoados, que os homens também ficam amoados. Mas esta conversa todos uns com os outros. Mas depois passa. 3 semanas, passou tudo. Portanto, para isso, esse medo da autonomia espiritual requer, então, estudo do Evangelho, estudarmos bem esta questão da lei de causa e efeito, porque todo o efeito tem uma causa, e assumir escolhas. Fuga pelo orgulho. Também ninguém quer. Também não. Eu nem sequer sei como é que se escreve orgulho. É com H? Não, é com O. Fuga pelo orgulho. Ou quando nós criamos máscaras de superioridade. Quando nós criamos máscaras de superioridade, é porque estamos a esconder algo, um sentimento de inferioridade. Não é? Vocês já repararam? Quando os homens falam muito alto e dizem eu sou muito macho, sou muito homem, porquê que eu vou estar a dizer uma coisa que é óbvia? E não preciso estar a dizer a vocês eu sou homem. Estão a ver? Agora quando eu começo a justificar que sou homem, a dizer o que é óbvio, estou em conflito com a minha homossexualidade. Ok?
Se eu não tenho a consciência pesada, eu não preciso dizer nada, mas se alguma coisa me trinca, eu tenho que dizer algo para pôr lá para fora. Quantas pessoas em grupos falam muito alto, têm sempre a razão? Quantas pessoas em grupos estão sempre a contar anedotas, sempre seguidas? Fugas. Para quê? Para que não reparem nele. Só reparam na anedota. E então aqueles desgraçados que são casados, que a mulher já ouvia a anedota 1500 vezes, e ele conta outra vez na festa tal, daqui, que a mulher já nem sequer disfarça, fecha os olhos, e ele não sabe se ri, se chora, não sabe o que é que faz. Fica divididos entre o marido e a mulher. Tem dois haha e pronto, e está feito. Bom, aqui, para esta questão do orgulho espiritual, é um medo incrível de cometer erros. Como nós cometemos um erro lá atrás e achávamos que era errado errar, e a Carla falava nisso no perfeccionismo, como é errado errar, eu tenho medo de errar. Então não vou falar em público, porque eu vou errar, de certeza absoluta que eu vou errar. Mas nós devemos assumir que vamos cometer ainda muitos erros, mas que sejam erros novos. Os mesmos erros para obter resultados diferentes, isso não existe. Okay? Para tal, para tratarmos desta fuga para o orgulho, serviço no bem, humildade ativa e meditar sobre uma coisa muito importante, que é a impermanência. Isto está em constante impermanência. Nada é permanente, apenas a vida é a imortalidade. Outra questão, outra fuga pela culpa crónica. Pessoas que têm culpas crónicas, estão em constante processos de autopunição, castigam-se, flagelam-se e não se permitem ser felizes. Quantas pessoas estão cheias de dinheiro e não usam o dinheiro? Porque acham que não merecem. Julgam que estão sempre pobres. E não merecem, fica aqui a ficar para os herdeiros, etc, etc. O que é que vem de trás? Culpas reencarnatórias, lembranças subconscientes de erros passados. Sugestão de cura, de solução. Novamente, oração. Perdão ativo e solidariedade como reabilitação moral. Isto está no livro da Codificação, o Céu e o Inferno. Outra, fuga pela rigidez moral. É uma pessoa que se torna intolerante, controladora, julgadora, exige perfeição própria e alheia. Exige a perfeição própria e alheia. Porque o que é que vem de trás? Errou e agora tem medo de errar novamente. E sente necessidade de ser aceito por Deus e pelos outros. Por isso é altamente ridículo. Vê-se isso muito nas pessoas religiosas. Vivem aqui de uma forma tão firme, tão dura, que querem ser perfeitas e as outras também têm que ser perfeitas. Mais uma vez, para a solução, Evangelho vivido com amor, autoacolhimento e estudo da parábola do filho pródigo. Estudo da parábola do filho pródigo. Vocês sabem, o filho saiu, gastou tudo e o pai teve sempre braços abertos. Vocês já viram o Cristo Rei em Almada, o Cristo Rei no Corcovado, no Rio de Janeiro? Cristo Rei não está de braços cruzados, nem de mãos atrás das costas. Cristo Rei, salve seja, está sempre de braços abertos. Não é? Ou seja, Cristo, que é nosso irmão, filho do mesmo Pai, está sempre de mãos abertas para nos acolher quando nós decidirmos. Nunca desistem de nós, os espíritos superiores. Tá? Portanto, seguimos em frente. Fuga pela negação emocional. Uma pessoa que não quer sentir nada, que evita o sofrimento a todo o custo, que se recusa a chorar. E já usei esta técnica de recusar a chorar. É raro chorar. Lembro de chorar convulsivamente ou compulsivamente cerca de 3 ou 4 vezes na minha vida, na reencarnação. Mas quando choro é a sério. Então o que é que eu faço? O que é que eu fazia para não chorar quando estava a ver uma série? Por causa do orgulho. Se tinha várias pessoas a ver um filme dramático, e citavam-me de forma que ninguém conseguisse ouvir os meus olhos. São estratégias. Que a pecinha pensadora. Eles estão sentados ali, vou ir o sofá mais para ali, ninguém consegue ver os jourinhos. Estão para ali. E quando vi que aqui eles iam entrar numa cena mais dramática, o que é que eu faço? Eu não olho para os olhos dos atores. Porque os olhos são o espelho da alma. Olhava só para as legendas. Olhava para as legendas e nunca me emocionava. Olhava para os olhos e chorava. E barulho nenhum. Mas chorar faz bem.
desabafa e é bom. E não temos que ter medo de demonstrar as nossas emoções. São fugas e isso faz para os homens mal ao coração. Por isso, tantas viúvas por aí a campear, que os homens aguentam, depois rebentam. Por isso tem a ver com traumas reencarnatórios, educação emocional deficiente no passado. E terapia, prece como catarse espiritual. Fuga pela espiritualização fria. Fuga pela espiritualização fria. É aquele que estuda muito, mas não sente nem vivencia o que aprende. Ok? Eu conheço, mas não pratico. Isto tem a ver com desequilíbrios no passado entre razão e emoção. Medo de contato real com a sombra interior. Mais uma vez, para sugestão, Evangelho no lar com a emoção, vivência do amor, caridade ativa. Oitava fuga. Estamos quase a chegar a alguma fuga. Fuga pela raiva e agressividade. Também não me assiste. Tem a ver com irritação constante, intolerância, crítica destrutiva e impaciência. Um tipo de fuga. O que é que vem? Vem de um espírito endurecido do passado, traumas e mágoas não resolvidas. Terapia do perdão. Oração pelos inimigos. Oração pelos inimigos. Oração pelos inimigos. Ok? Perceberam? Oração pelos inimigos desencarnados. E também pelos encarnados. Paciência ativa e respiração consciente. Paciência ativa. Vocês sabem que no mundo que nós estamos a ver, o melhor conselho é, perante uma ação, não reajam. Cuidado com as vossas reações. Ok? Cuidado com as reações. Do nada surge logo uma explosão. Vão uma autorada. Há logo um encontrão. De nada. E aquele encontrão dá logo física. Isso é só um exemplo. Nona fuga. A fuga pelo isolamento social. Afastamos dos outros, evitamos vínculos e desconfiamos uns dos outros. Porquê? Porque fomos rejeitados no passado, tivemos frustrações amorosas e familiares de outras existências. Solução, convivência gradual. E nós muitas vezes vemos pessoas que estão isoladas, que estão sozinhas. Se nós já temos consciência, vamos falar com essa pessoa que está isolada, para não se isolar mais ainda. Não precisa conversar muito. Cumprimentar a pessoa. Sorrir para a pessoa, para ela saber que não é transparente. Porque elas vão ter tendência para se isolarem. Convivência gradual. E nós podemos convidá-las a grupos de estudo. Se vierem aqui, venham ao passe para reconstruir a confiança nelas próprias. E finalmente, fuga pela doença física. Doença física, nós sabemos que todas elas têm causas espirituais, mas é para aquela doença que é visível. Nós conseguimos ver na cara do outro, ele está doente. Portanto, muita gente usa a enfermidade ou a doença como forma de evitar a vida. Escondem-se na doença. Okay? Eu sou assim porque tenho este problema. Logo, tenho esta desculpa. Não é? Inconscientemente, é uma autossabotagem espiritual e um desejo inconsciente de punição. Mais uma vez, como solução para a autocura, prece. Amor próprio, isso é um aprendizado, reeducação interior, tratamento médico e espiritual integrados. Em conclusão, caros amigos, o maior ato de coragem é olharmos para nós próprios e afirmarmos: eu ainda não sou, mas estou a caminho. Eu ainda não sou, mas estou a caminho. O espírito não foi criado para a fuga, mas para a luz. Enquanto fugimos, retardamos o plano divino que está em nós, que nós escolhemos para a nossa própria vida. E quando nos aceitarmos como somos, nós abrimos um caminho para nos tornarmos naquilo que queremos ser. Luz.